Sábado, às 10h10, o rigor da grande informação. Olá, bom dia. Aqui estamos no nosso sábado às 10h10. Tivemos mais uma semana cheinha de informação, riquíssima em acontecimentos. Tivemos agora, ontem mesmo, sexta-feira, de manhã informativa, essa grande entrevista que o PCA do Porto de Luanda concedeu ao jornalista Adalberto Lourenço, diretor da Rádio Nacional de Angola. Tivemos na Rádio 5 deste mesmo grupo da Rádio Nacional a presença para o grande debate sobre a arbitragem da Procuradoria-Geral da República, a polémica que se vai manter e que chega também à barra da legalidade de um Estado de Direito, essa questão da arbitragem. Tivemos na macropolítica intensas atividades. A reunião dos BRIC está a acontecer. No plano internacional temos também hoje o último dia de campanha no Zimbábue e tivemos aqui em Luanda o encontro do Vice-Presidente da República com sindicatos e associações profissionais. Esse vai ser o tema que vamos trazer ao nosso programa de hoje. Já daqui a pouco vamos começar com este bom dia que vos damos normalmente em jeito de música e que lança também o nosso tema do dia. Uma carta para a mãe de Paulo Flores que fala do trabalho, das reivindicações, dos direitos, e é por aí que vamos hoje falar. Vida é só com esquema, já não é salta corda, joga bola. Ai mamãe, oh mamãe, tudo agora já mudou. Malanjino já paga renda, operário já faz barulho. Mamãe, oh mamãe, lá no bairro do Marçal tem larápio pra pular o meu quintal. Oh mamãe, de manhã já sai porrada. Pego ruca, vou trabalhar, volto pra casa, não tenho nada. Já não sei o que vou fazer. Minha mãe peça a tua ajuda. Não vale a pena, no mercado já nada muda. No processo que aumenta, as esquina mais de hoje só tem bermuda. Já não sei o que mais dizer, o que fazer pra mudar minha vida. De recurso vejo a bebida, de olho vivo pesco uma dama que eu não sei se não tem jacida. Agora é só problema, não é mais bota os dedos na viola. Ai mamãe, oh mamãe, tudo agora já mudou. Os miúdos já fazem dengue, os mais velhos curtem a vida. Mamãe, oh mamãe, na avenida marginal tem garinas desfilando pra boleia. Lá na ilha a maré está mansa, de manhã sai a confusão, no farol a malta descansa. Já não sei o que mais fazer. Minha mãe escuta o meu lamento. Os miúdos soltam dicas ao vento. Nas calinas só falta o vinco, beijar na boca é cumprimento. Já não sei o que mais dizer, o que fazer pra mudar minha vida. As garinas só quer estrangeiro, e o cinema se tem bilhete, cafocolo não tem dinheiro. Assim, não sei o que mais fazer. Minha mãe escuta o meu lamento. Os miúdos soltam dicas ao vento. Nas calinas só falta o vinco, beijar na boca é cumprimento. Já não sei o que mais dizer, o que fazer pra mudar minha vida. As garinas só quer estrangeiro, e o cinema se tem bilhete, cafocolo não tem dinheiro. Rambauê.
então esta música de Paulo Flores, da qual confessamos, já não nos lembrávamos. Mendes Jacinto, muito obrigado no controle técnico e nesta incansável pesquisa musical. Já temos em estúdio 2 dos nossos convidados, Yannick Bernardo, que é jurista e é especialista em Direito do Trabalho. Bom dia, Yannick. Bom dia também aqui ao meu colega de painel, Dr. Aldemiro, e bom dia aos nossos estimados ouvintes. É Aldemiro ou é Edmiro? Edmiro Francisco. Bom dia, Dr. Edmiro, é especialista em ciências políticas e nós vamos abusar já da sua presença aqui. Hoje é o último dia da campanha eleitoral no Zimbábue. Os olhos do mundo estarão postos no Zimbábue seguramente, e Angola está a chefiar a missão de observação para essas eleições, o que faz com que os olhos do mundo se colocarão também em nós. O que é que podemos esperar destas eleições e em que contexto é que as podemos ler? Primeiro, bom dia, Paula Simons. Bom dia também extensivo ao vosso autor da Rádio Nacional. Aliás, é a rádio que nos une. Relativamente à questão que me coloca, como sabe, o Zimbábue começou um processo de transição política desde outubro do ano passado, outubro do ano 2017, quando tão logo se despletou uma tentativa de golpe de Estado que afastou o presidente Robert Mugabe do poder. Daí o presidente Emmerson Mnangagwa, que era vice-presidente na altura, assumiu a chefia do Estado e desencadeou todo o processo de transição. E agora estamos em presença do pleito eleitoral, que estava atrasado para esta altura mesmo. Como sabe, a atmosfera que se vive no Zimbábue do ponto de vista militar é de alguma tensão. Diria tensão porque, como sabe, recentemente em Bulawayo, no discurso, o presidente Emmerson Mnangagwa sofreu um atentado. E esse atentado se associa também a um conjunto de reivindicações que os partidos da oposição, nomeadamente o MDCT, de Nelson Chamisa, vai apresentando em volta da própria ZEC, ou da Comissão Eleitoral Zimbabuiana. Nós aqui seria a CNE, não é? Lá eles chamam de ZEC. De qualquer forma, mas é o último dia. Normalmente o último dia de campanha eleitoral costuma ser o dia de reflexão. E, não obstante as acusações que vão surgindo em prol do processo, da organização do processo, a oposição reclama que a composição da CNE não é das melhores representativa e pode inquinar todo o processo de transparência de gestão eleitoral. Ainda assim, eu faço fé que o Zimbábue vai entrar numa normalidade política. Talvez, eu também mantiver um processo renhido entre Emmerson Mnangagwa, o presidente cessante, e Nelson Chamisa, que é o candidato do meu partido da oposição. Os demais concorrentes, como a própria Mujuru, que são candidatos que são dissidentes da ZANU-PF, deverão até certo ponto retirar os votos que deviam ser alocados para Emmerson Mnangagwa. O que pode desde já, se eventualmente não acontecer nada de extraordinário, nos remeter a uma segunda volta entre Emmerson Mnangagwa e também o Nelson Chamisa. De qualquer forma, recentemente houve uma sondagem do Barômetro. Eu vi uma sul-africana que apontava para a possibilidade de uma segunda volta. Será prejudicial à estabilidade do Zimbábue a possibilidade de uma segunda volta? Não me parece que seria prejudicial. Aliás, não seria a primeira vez que, em sede do Zimbábue, em sede de um processo eleitoral, se desencadeasse uma segunda volta. Aliás, o último pleito eleitoral que opôs o presidente Robert Mugabe com o finado líder do MDC, que o nosso amigo Morgan Tsvangirai, nós tivemos uma segunda volta entre os dois candidatos e o presidente Robert Mugabe ganhou a segunda volta. De qualquer forma, não seria a primeira vez no Zimbábue uma segunda volta entre o presidente Emmerson Mnangagwa e Nelson Chamisa. É claro que são dois candidatos novos, porque nunca foram presidente da República os dois. De qualquer forma, seriam os dois grandes partidos em si a concorrerem para uma segunda volta. Mas para além das eleições presidenciais, também existem as eleições legislativas. Como sabe, há uma renovação do ponto de vista político ao nível do Zimbábue. Parece-nos, tendo em conta os manifestos eleitorais que os candidatos vão apresentando, parece-nos que o Zimbábue vai entrar numa outra dinâmica do ponto de vista da ação política, uma vez que quer Nelson Chamisa quanto o Emmerson Mnangagwa falam, por exemplo, da devolução de terras aos fazendeiros brancos, falam, por exemplo, de uma abertura do ponto de vista da gestão macroeconômica do Estado, falam, por exemplo, da própria flexibilização legislativa do ponto de vista da atração de investimento privado. Então, há uma nova dinâmica em si ao nível de Zimbábue que não importará se for Emmerson Mnangagwa ou Nelson Chamisa como Presidente do Estado, como Presidente da República, o Zimbábue vai entrar numa outra trilha de governação. E no que diz respeito àquilo que a comunidade internacional poderá estar atenta ao nosso papel, nós Angola, portanto, o Presidente da República nos BRIC, com uma intensa atividade diplomática, num encontro com Putin, a convite de Putin, num encontro com o presidente chinês, numa mudança de estratégia angolana também, e Angola a chefiar essa missão de observadores. É um momento decisivo também para o nosso posicionamento internacional? Claro que sim. Nós, desde que
Como sabe, eu costumo dizer que em Angola não houve alternância governativa. Aliás, não houve alternância governativa. O MPLA governa, não obstante, por exemplo, termos um novo chefe de Estado. E, como sabe, o novo chefe de Estado está a imprimir uma dinâmica política diferente da gestão cessante, uma vez que estamos a abrir-nos com a comunidade internacional. Do ponto de vista material, já adotamos a zona de comércio livre, já adotamos porque o processo de abertura que o país está a fazer esvazia até certo ponto aquela falsa ideia de que não era possível abrirmos integrarmos a zona de comércio livre. Mas do ponto de vista político-diplomático, nós também vamos tendo alguns lados positivos. E o facto de estarmos a presidir agora o órgão de cooperação política, defesa e segurança da SADC também é uma coisa boa porque, como sabe, nos potencia do ponto de vista do acompanhamento que se passa ao nível da região, por um lado. Por outro, o facto de estarmos a presidir o órgão e, consequentemente, a liderar o processo de observação eleitoral ao nível da SADC no Zimbábue, isso faz com que, do ponto de vista diplomático, nós não só projetemos a nossa diplomacia, mas como também acompanhamos o que se passa ao nível do Zimbábue. O Zimbábue, tal como Angola, deverão desencadear processos novos. Nós estamos com uma nova liderança e o Zimbábue também terá uma nova liderança. E, possivelmente, os problemas que o Zimbábue vivencia são, até certo ponto, idênticos àqueles que Angola vivencia. Como sabe, nós estamos abraçados agora com uma grave crise económica e financeira também. O Zimbábue vive esse problema desde que os fazendeiros brancos se retiraram. Aliás, surgiu um conjunto de sanções que fizeram com que a economia zimbabuiana retrocedesse. E é fundamental que, tal como nós, o Zimbábue se normalize do ponto de vista institucional e se abra do ponto de vista da cooperação internacional para poder sair dessa situação que se encontra. Para nós é bom o facto de estarmos agora a observarmos os BRICS, a convite do presidente sul-africano. É bom, não obstante, por exemplo, ser fundamental que nós, ao nível interno, nos arrumemos primeiro, porque, como sabem, o facto de estamos aqui, do ponto de vista formal, um ambiente de negócio bom, porque agora aprovou-se a lei da concorrência, a lei de investimento privado, tudo numa perspectiva de flexibilização. Isso faz com que atraiamos investimento estrangeiro, mas também, até certo ponto, criemos uma certa competição com nossos investidores. E não sei se estão preparados para a alavanca do ponto de vista do investimento estrangeiro que vem para nós. Eu costumo dizer sempre que, apesar das necessidades que nós estamos a viver, é fundamental que nós salvaguardemos a soberania económica, porque senão vamos alienar o nosso Estado. E vamos ter tempo para falar sobre isso. Eu agradeço, peço desculpa por esta exploração da sua presença. Mudou-se um pouco o nosso ritmo do programa de hoje em função da atualidade. No Zimbábue vive-se o último dia de campanha eleitoral. Segunda-feira é dia de eleições e já se anuncia uma segunda volta. O Dr. Edmir Francisco é especialista em ciências políticas, mas nós hoje vamos falar de reivindicações, sindicatos, concertação social, concertação com C, não é com S, concertação social e tudo aquilo que nós poderemos ter que viver e enfrentar no nosso país nos momentos que se seguem. Amanhã já vai... Sábado às 10h10, manifestações, greves, reivindicações, os direitos de quem trabalha e a concertação social. Sábado às 10h10, a grande informação numa grande rádio. Rádio Nacional de Angola. Unimos o país. E já vai avançada amanhã para os que aproveitam o sábado para tudo o que não foi possível fazer durante a semana. Essas atividades domésticas, cotidianas e familiares, e o sábado é também o dia certo para nos atualizarmos em relação à grande informação da semana e à análise dessa informação. O nosso tema de hoje vai centrar-se naquilo que são os movimentos de defesa dos trabalhadores e dos direitos dos trabalhadores. Vamos esperar que o Justino Mabaia nos traga então os factos que nos lançam o tema de hoje. Bom dia. Carla Fonseca. A função do sindicato é zelar sobretudo pelos interesses dos trabalhadores. Pedro Canga. Eles têm uma grande importância porque os sindicatos surgem para poder defender os trabalhadores. Ivone Augusto é importante porque no tempo atual também favorece para mobilizar e consciencializar mais as pessoas acerca da importância dos próprios sindicatos. Vitorino Rosa. Eu sou muito bem informado qual é o papel do sindicato e porque é que devo pertencer. É bonito dizer-se que os sindicatos são parceiros sociais do governo, mas a relação entre estes e o patrão, no caso de Angola, quase sempre o governo tem sido, nos últimos tempos, qualquer coisa como agridoce.
No passado, a UNTA, União Nacional dos Trabalhadores Angolanos, criada em Kinshasa, capital da República Democrática do Congo, a 1 de fevereiro de 1960, era a única organização sindical de Angola e funcionava como uma extensão do partido, o MPLA. Havia muito sindicalismo e pouca reivindicação. Em 1991, surgiu a democracia multipartidária e com ela uma lei que permitia a criação de sindicatos independentes. Aqui se explica o surgimento do SINPROF, Sindicato dos Jornalistas e outros mais. A partir daqui, também surgem muitas reivindicações e, em alguns casos, pouco sindicalismo. As reivindicações deram lugar a greves. Nesta semana, o vice-presidente da República, Bonito de Sousa, recebeu representantes de sindicatos e outros parceiros sociais para transmitir a vontade do governo de estabelecer um diálogo permanente para a promoção da estabilidade e paz social. Está em curso o ajustamento do sistema remuneratório da função pública e a retomada gradual do processo de promoções através da disponibilidade financeira do fundo salarial e autonomização da gestão corrente dos recursos humanos. As medidas resultam de um processo de concertação promovido pelo Executivo com os parceiros sociais enquanto partícipes e responsáveis pela construção de um ambiente que promova a estabilidade e a paz social. Maiato, o ministro da Administração Pública, Trabalho e Segurança Social, foi ao detalhe. Disse que há um processo em curso que engaja os próprios sindicatos na solução das suas preocupações. Há um processo em curso que é normal que uma das partes use a greve como arma para que acelere o processo de negociação. Engaja todos os parceiros sociais, fundamentalmente os sindicatos, na discussão dos respectivos regimes remuneratórios. Ao encontro com o vice-presidente da República, o secretário-geral do Sindicato dos Jornalistas, Teixeira Cândido, levou uma preocupação. É urgente que se aprove a questão das carreiras nas empresas de comunicação social. Nós manifestamos aqui ao vice-presidente a urgência de se aprovar essa questão dos qualificadores, se quisermos, dado que tem resultado, pelo menos em, por exemplo, não a ascensão de profissionais, situação que resulta depois nas tais pensões que nós conhecemos, de 80, 90 mil kwanzas, por exemplo, para quem trabalhou durante 35 anos. E o Sindicato dos Professores, SINPROF, acusa o patrão, o Estado, que sofre de complexo de superioridade. Guilherme Silva, o líder do SINPROF, disse que só o diálogo permanente ajudará a aproximar as partes. Olhando para dentro do SINPROF, Guilherme Silva disse que um número considerável dos mais de 80 mil professores filiados não desconta para o pagamento da cota por culpa de alguns governos provinciais. Mesmo nas províncias onde há dedução de cota, volta e meia, há um bloqueio da parte de quem processa. De repente baixa a dedução e depois exigem outra documentação como forma de bloqueio. Daí que temos ainda províncias até hoje onde temos membros, mas que não se deduz cotas por bloqueio da parte de alguns governos provinciais. Fruto do dinheiro arrecadado com pagamento de cotas, o SINPROF tem casa própria em algumas províncias e paga cotas às instituições internacionais onde o sindicato se encontra filiado. Os recursos arrecadados para que servem? Primeiro, servem para pagarmos cota nas organizações sindicais onde estamos filiados, internacionais, como a Internacional da Educação, onde a nossa cota é de mais de 12 mil euros ano. Pagamos cotas também na SATO, que é a Organização da África Austral de Professores, e a Organização de Professores da Comunidade de Países de Língua Portuguesa. No entanto, nisso tudo, feitas as contas, temos de pagar cotas anuais que rondam cerca de 16 mil euros. O sociólogo Mateo Chipolassoni fala-nos a partir de Lubango. Diz que o sindicato é uma associação para defender os direitos dos trabalhadores no estilo A União Faz a Força. Para o sociólogo Chipolassoni, o país já registra uma cultura crescente de sindicalismo. A reivindicação não passa, por exemplo, apenas pela questão dos salários. O próprio sindicato também aparece como um elemento corretivo em relação ao trabalhador.
O mais novo de todos os sindicatos é o Sindicato dos Médicos. Foi criado faz hoje exatamente um mês. O médico Adriano Manuel é o presidente do sindicato. Reconhece que o país passa por uma fase difícil. Por isso, já vai dizendo que vai apostar no diálogo para não chegar à greve. Nós, uma das grandes lutas é proporcionar o enquadramento do pessoal médico para que possamos então produzir uma medicina com qualidade. Outro grande papel está relacionado em assegurarmos os direitos dos sócios aposentados, porque muitos deles foram aposentados com um salário muito baixo. Precisamos também assegurar a proteção à infância e à mãe médica. Uma outra batalha do recém-criado Sindicato dos Médicos estará virada para a exigência de condições aceitáveis para acabar com a atual migração de bons profissionais para o setor privado. O médico Adriano Manuel usa como exemplo o Hospital Pediátrico de Luanda. O Hospital Pediátrico é o hospital que forma médicos pediatras. Os médicos que são formados da clínica Girassol têm um salário 2 vezes mais do que o professor que lhe forma. Claro, esse professor, a primeira oportunidade que tiver para ir para essas clínicas, eles vão e abandonam o funcionalismo público. E é o que está-se a passar hoje. No debate deste sábado, às 10h10, vamos falar de sindicalismo em Angola. Vamos, sim, senhor, abordar as questões ligadas aos movimentos reivindicativos. Vai levar-nos também necessariamente agora a uma abordagem de contexto histórico. Para além da atualidade dos factos que nos conduziram até aqui, vamos pedir ao Jonuel Gonçalves que nos leve a uma visita ao passado e à história dos movimentos de defesa dos direitos dos trabalhadores em Angola. Bom dia, Jonuel. O sindicalismo em Angola vem de longa data e temos até que lhe fazer a história. É estranho mesmo que uma história mais detalhada do sindicalismo no país não tenha sido feita, e é claro que há um certo número de entidades que não se chamavam exatamente sindicato, mas que funcionavam praticamente no mesmo sentido. Isto vem desde o século XIX. Era um movimento que existia na altura que implicava precisamente associações de defesa ou dos trabalhadores, ou dos residentes, ou de determinadas faixas da população angolana, e isto em oposição ao sistema colonial. Isto acontecia, portanto, em simultâneo com o desenvolvimento da imprensa escrita angolana, a única imprensa que havia na altura. Depois, ao entrar-se mais dentro do século XX, bem mais depois dentro do século XX, após a Primeira Guerra Mundial, esta tendência foi evoluindo e foram-se criando então entidades que eram claramente de gabarito sindical, fosse qual fosse o nome, Monte Pio, associação, clube até mesmo, por exemplo, o Clube Ferroviário, durante muito tempo, chamava-se Clube Atlético Ferroviário, tinha funções desportivas e ao mesmo tempo reivindicativas. Enfim, havia uma série de tendências que conduziriam à criação de um sindicalismo angolano, até porque diversas manifestações tinham sido já feitas de reivindicação sem nenhuma entidade por trás. Mas isto foi reprimido, ou seja, que o poder colonial percebeu que estava aqui um canal de luta importante e reprimiu isto. E o sindicalismo só vai reaparecer justamente criado e, portanto, fabricado de forma artificial pelo poder colonial, já com o salazarismo no poder. Eram os chamados sindicatos nacionais e eram em número limitado e só podiam ser criados pelas entidades governamentais e eram muito controlados, muito de perto. Ou seja, que mesmo os seus corpos gerentes, como se dizia na altura, eram indicados pelo poder, eram figuras ligadas ao poder. E tinham uma função muito mais assistencialista do que de reivindicação e de defesa dos direitos dos trabalhadores. Vamos, portanto, pensar logo no famoso SNESIPA, que existiu durante muito tempo, era o Sindicato Nacional dos Empregados do Comércio e Indústria da província de Angola. Tinha uma sede em Luanda, na antiga Salvador Correia, portanto, na Rainha Ginga, e ali no fundo funcionava, era um grande posto médico, não tinha muito mais do que isso. E procurava, inclusive, evitar que coisas de outro tipo se passassem. As coisas de outro tipo passavam-se na clandestinidade. Ou seja, que os vários grupos clandestinos tinham também uma função de reivindicação, de protesto contra as condições de vida da população.
De maneira que a esse sindicato, melhor dizendo, acrescentou-se depois um sindicato dos bancários, e esse sindicato dos bancários ficou muito notado na altura da transição após o 25 de Abril, porque desencadeou uma greve que foi muito coberta pela mídia. Já tinha havido greves em Angola até nos anos 30, greves espontâneas, greves nos caminhos de ferro, greves nas padarias. Essa greve de padaria até foi muito falada e tem que ser estudada. Enfim, era toda essa trajetória do sindicalismo no tempo colonial. Ora, no exílio, ao mesmo tempo, iam sendo formadas entidades sindicais. A UNTA era a mais notada e foi criada pelo MPLA. Depois da independência, cada um dos grandes movimentos tinha a sua área sindical, embora nem todos eles tivessem essa área sindical organizada. A organização sindical do MPLA era muito mais desenvolvida, inclusive porque o MPLA estava no poder. Creio que a FNLA nem sequer teve nenhuma entidade propriamente sindical que pudesse estar realmente ativa, ou seja, que pudesse funcionar nesse sentido. Agora, o facto é que estes dados históricos são dados muito importantes em dois sentidos. Primeiro, que há um sindicalismo espontâneo, que vem de longa data, vem dos primórdios do nacionalismo angolano no século XIX. Em segundo lugar, que os poderes coloniais sempre procuraram ser muito repressivos em relação a isso. E em terceiro lugar, o poder pós-colonial, portanto o poder da independência, colocou os sindicatos na dependência do partido dominante, ou seja, como correia de transmissão. Estes são temas para um debate no sentido de como é que o sindicalismo angolano evoluiu, por um lado, e por outro lado, qual deve ser a independência de um sindicato para que ele mereça realmente o nome de sindicato. Enfim, um terceiro ponto muito importante. No sistema capitalista há dois pilares essenciais. Um é o lucro, naturalmente, o outro é o protesto. E o protesto é a reivindicação sindical constante. O sindicato, o sindicalismo é um ator social de primeira grandeza e indispensável a qualquer desenvolvimento socioeconómico. E é essa dinâmica na nossa sociedade que nós vamos abordar hoje. Obrigado, General Gonçalves, para nos situarmos em relação ao momento presente do século XXI em Angola, um presente onde esse movimento de reivindicação volta a aparecer mais presente no nosso dia-a-dia. Historicamente é essa a sensação que temos, e um presente em que o diálogo entre os atores sociais se torna mais visível, mas sobretudo se torna incontornavelmente necessário. Vivemos um tempo de profundas mudanças no campo político e de profunda crise económica. Esta, aliás, parece-nos ser a expressão-chave. Um momento em que todas as dificuldades nos parecem muito maiores, sendo já grandes e mais graves, ao mesmo tempo que a esperança parece aumentar e alimentar os angolanos numa nova tentativa de fazer as coisas. É em torno de todas estas variáveis que nós vamos hoje tentar analisar um pouco o momento que se vive no país em relação aos direitos dos trabalhadores, aos movimentos reivindicativos e ao papel que todos os atores políticos têm nisso. Os nossos ouvintes vão entrar em antena a partir deste momento, 927-780-879 e 941-580457. Vamos falar dos trabalhadores, dos seus direitos e da maneira como esses direitos se reivindicam em Angola. Sábado às 10h10, manifestações, greves, reivindicações, os direitos de quem trabalha e a concertação social. Sábado às 10h10, a grande informação numa grande rádio. Rádio Nacional de Angola. Unimos o país. Temos aberto então já o espaço para os nossos ouvintes até às 11 horas. O telefone está à vossa disposição, 927-780-879, 941-580457. Um pouco por todo o país, com maior ou menor intensidade, ocorrem as manifestações, ocorrem os processos reivindicativos, há uma maior visibilidade dos sindicatos e do seu papel. O ramo do ensino, o sindicato dos professores, é particularmente ativo e visível. Na área da medicina e da saúde, no fundo, os eixos sociais, os pilares sociais essenciais numa sociedade, trazem-nos também estes sindicatos mais ativos. O sindicato dos jornalistas, nem que seja porque estamos num órgão de comunicação social, é também visível. E temos já uma chamada do Luís Afonso. Muito bom dia, como está? Muito bom dia, Mana, como está também? Bem, muito obrigado. Então diga lá de sua justiça. Olá, eu sou para dar uma contribuição, não é para fazer inquietações.
para dizer que falar do sindicalismo estamos a falar de um órgão muito pretendente numa determinada sociedade na qual pretende evoluir economicamente e socialmente, tudo porque eles têm jogado um papel preponderante no que diz respeito às suas reivindicações. Mas há que salientarmos também que têm os seus direitos e os seus deveres. E é preciso, se na verdade eles cumprem com os seus deveres ou os seus direitos, o Estado também tem a obrigação de fazer o mesmo. Temos visto já ultimamente várias manifestações, reivindicações em determinados setores, tudo porque alguma coisa não vai bem. Para que isso não venha a acontecer, é preciso que esses determinados órgãos sejam bem olhados. Muito obrigado, Afonso Frederico. Pensávamos que ia continuar ainda no embalo. Não parece que seja um tema que esteja a motivar muito os nossos ouvintes ao telefone. Paradoxalmente, ao contrário do que nós pensávamos, que falando de sindicatos, direitos dos trabalhadores, reivindicações, teríamos uma mais intensa participação. Temos o nosso telefone bastante quieto e sossegado. Nem os nossos ouvintes habituais e cotidianos, como o Janguela do Andulo e o Chiloia de Benguela, se não me engano, costumam ligar sempre. Ainda não ligaram também hoje. Temos mais um ouvinte em linha, não ouvi o nome ainda. Muito bom dia. Não temos ainda nenhum telefonema em linha, são 10h41. Tivemos já então aqui uma primeira introdução com a questão. Florino Janguela, acabei de falar de si, como está? Bom dia. Muito bom dia, senhora jornalista, bom dia também para todos os convidados que estão lá no painel. Só queria retificar um pouco, eu sou o Florindo Janguela. Sim, está a ligar-nos do Andulo. Com certeza. Ligo a partir do Andulo. Então diga, Janguelo, faça o favor. Eu só tenho mesmo a dizer aqui sobre o tema, é muito pertinente mesmo. Porque devemos ver o que assola mais a nossa sociedade. E por mim, hoje acho que é tudo. Obrigado, Florindo Janguelo. Dizíamos que, ao contrário das nossas expectativas, temos uma certa mornez nos ouvintes hoje, ao contrário das expectativas e ao contrário daquilo que têm sido as notícias e os cotidianos que têm trazido. Tito Augusto, está a ligar-nos de Saurimo, bom dia. Senhora Viva, muito bom dia para si, bom dia aos nossos convidados no estúdio. Faça favor de dizer, Tito. De facto... Pode. Sim, falamos dos sindicatos e já antes parabenizar o executivo pela iniciativa. Essa iniciativa podia ter sido tomada antes, de forma a fazer com que o nosso país não seja como daqueles que, por tudo, por nada, os sindicatos vão se manifestando, por tudo, por nada, vão se manifestando. E por outra, também preciso que os sindicatos possam olhar para um aspecto. O nosso país está a atravessar por um momento muito difícil daquilo que é a sua própria economia. E a economia, enquanto não está estável, é preciso também que possa compreender a situação econômica do país. E por outra, eu antes queria poder também olhar para o lado dos sindicatos, que defendem os direitos dos trabalhadores, mas que os próprios sindicatos também são os mesmos trabalhadores que também vivem essas mesmas situações. E é preocupação, de facto, do Executivo em poder oferecer melhores condições para todos os trabalhadores, diversos setores do Estado, mas também deve ser também preocupação dos próprios sindicatos e os trabalhadores possam desenvolver melhor, possam ter maior desempenho naquilo que é nas suas próprias funções. Muitos dos trabalhadores também não exercem bem as suas tarefas e até mesmo os próprios sindicatos criados a nível do nosso país, muitos deles se contrariam. Uns estão a favor do Estado, uns estão a favor dos trabalhadores e uns até mesmo estão a favor de até mesmo aqueles trabalhadores que pouco produzem e que pouco são importantes. Por exemplo, nós vamos olhar para a educação, vamos olhar para a saúde, os acontecimentos que têm ocorrido a nível da saúde. Por exemplo, os técnicos da saúde que fazem a venda de material, ou seja, que vendem os medicamentos, que em vez de exercerem melhor a sua função, em plena a sua função, vendem os medicamentos aos pacientes,
Os professores que, na sua atividade, cobram dinheiro aos estudantes, o que os sindicatos fazem contra esses trabalhadores? Porque o sindicato não é só para reivindicar os direitos dos trabalhadores, mas também deve salvaguardar os direitos do empregador, que é o Estado. Porque muitos deles têm tido comportamentos que em nada dignificam aquilo que é essa própria atividade. Então, em suma, essa é a minha contribuição. Eu queria também poder dizer que parabenizar o Estado angolano em poder se chefiar a missão de observação das eleições, mas que também é uma experiência e que nós possamos partilhar aquilo que é a mudança que se vive no nosso país e com o país vizinho que hoje é o último dia já da campanha eleitoral. Mas também é importante também podermos olhar para um aspecto, para aquilo que é a experiência nacional, para aquilo que é o que nós queremos ter como contributo a dar nessas eleições. Já para terminar, desejar um bom dia para ti, um bom dia para todos os estimados ouvintes e um bom dia extensivo àqueles ouvintes que estão em companhia do programa, que tem pego em especial por todos. E bom final de semana e obrigado. Bom dia e obrigado, Tito Augusto. Íamos passar da Lunda Sul para a Lunda Norte, onde tínhamos o Pedro Esperança, mas a chamada caiu. São 10 horas e 46 minutos. Vamos relembrar os nossos números de telefone: 927 780 879 941 580457. A questão dos movimentos reivindicativos, dos direitos dos trabalhadores e de quem os reclama, e a necessidade de concertação social no momento de crise económica profunda que Angola vive. Como se vai desenvolver este processo e como se vão equilibrar estas forças no nosso contexto político é o tema que vamos debater hoje. Temos já em estúdio connosco o Dr. Yannick Bernardo, que é jurista especialista em Direito de Trabalho, e temos o Dr. Edmiro Francisco, que é especialista em Ciências Políticas e a quem já pedimos aqui uma esquebra para nos falar do Zimbábue. Bernardo, muito bom dia. Está a ligar-nos do Lubango. Sim, muito bom dia. É do Lubango que nos liga. Sim, José Manuel. José Manuel, faça favor de dizer. Exato, penso a nossa contribuição, a relação... Zé Manuel, vamos pedir-lhe para baixar o seu rádio, está bem? Senão ficamos aqui com o seu som, chega-nos muito mal. Muito bem, já baixei. Muito obrigada. Em relação ao nosso tema, é um tema que vem num momento oportuno e a calhar. E para dizer que o ouvinte que ligou há pouco tempo pensa que está a falar em nome do patrão, do governo, não se pode pronunciar nesses termos, porque nesse momento não há trabalhador no Estado. Aqueles trabalhadores de facto que trabalham todos os dias, que dão o seu melhor, que estão em melhores condições. Eu sou prova disso, né? Trabalhamos já a longas distâncias. Eu sou licenciado já há alguns anos, mas nesse momento estou a ganhar 40 e 49 mil kwanzas. Achas que é uma oportunidade, é um momento que as pessoas devem se calar em relação a isso? Alô? Sim, sim. Estamos a ouvi-lo. Exatamente. É preciso que se dê valor aos trabalhadores do Estado, aos trabalhadores em todos os setores que estão a trabalhar. O Estado deve meter a mão na massa e começar a pensar na condição social das famílias angolanas. Nós estamos a ver que, desde o novo governo que tomou posse, de facto há muitas mudanças em vários setores, mas do ponto de vista econômico, naquilo que toca diretamente na vida social do cidadão, não vemos nada. Estamos a ver. É preciso que essas condições sociais, por exemplo, em Angola, quando o professor não tem salário, isso é uma prova que eu tenho, eu trabalho nos municípios, quando o professor não tem salário, ninguém mais tem dinheiro. Ainda que outros setores ganharem, ninguém mais tem dinheiro. Então, é necessário pensar, quando se paga bem um professor, todo mundo ganha. Tem a mamãe que está a vender carvão, está a vender cebola, está a vender petróleo. Todo mundo ganha. Nós vimos que há muitas empresas que de facto defraudavam o povo, aqueles trabalhadores fantasmas, enfim, que foram cortados, alguma coisa que foram cortadas, a corrupção acabou com algumas coisas que de facto prejudicavam o povo, né? Como o desfazamento de alguns contratos, enfim, nós agradecemos. Mas agora, a devolução dos 500 milhões de lá fora, né, vieram para o país, mas esse dinheiro, parece que até se ficasse lá fora parece que era melhor, porque nós estamos a ver na mão do cidadão. O governo deve pôr a mão na massa e começar agora a fazer isso
diretamente para o povo. Nós estamos a ver essa situação. É necessário que os sindicatos, de facto, ponham a mão na massa também. Não há nada nesse momento. Nesse momento não há que se criticar os sindicatos. Os sindicatos estão a fazer o seu dever e o governo, quando pagar melhor os trabalhadores, aí sim, deve cobrar a responsabilidade, deve cobrar as pessoas que não estão a trabalhar e as coisas vão ser feitas conforme deviam ser. Penso que nesse momento é a altura de o país dar o melhor que tem para o próprio cidadão. Não vamos estar aqui a mostrar um país que lá fora cresce todos os dias, lá fora somos recebidos pelos BRICS, enfim, mas que não temos hospitais aqui, os hospitais não têm medicamentos, enfim, temos que, nessa altura, atender aquilo que o povo, de facto, precisa. Eu ouvi há pouco tempo que há milhões de kwanza ou de dólares para bolsas internas e externas. Eu penso que isso aqui é uma prioridade, de facto, temos que estar quadros no país. Mas já se pensou nos hospitais, nos poucos salários que as pessoas ganham para isso. A prioridade nesse momento é isso, uma escola, um hospital e aquilo que toca diretamente na vida do cidadão. Porque as bolsas de estudos, tanto externas como externas, são assim uma gotinha de pessoas que não têm, que não tocam muito diretamente na vida das pessoas. Então é preciso pensar nas pessoas que quando têm dinheiro, o país todo ganha. Então, eu estou a dizer, é melhor pagar bem os professores, os médicos, os enfermeiros, aqueles que quando têm dinheiro, todo mundo ganha. Então, não há nada a criticar os sindicatos que estão a fazer o seu trabalho. E o ouvinte que falou há pouco tempo deve também medir as suas palavras, porque nós temos que reclamar aquilo que é nos direitos. Muito obrigado. Obrigado, José Manuel. Muito bom dia. Falava-nos do Lubango. Silesiano Cangila, também da Willa. Bom dia. Sim, bom dia. Faça favor de dizer, Silesiano, seja bem-vindo ao Sábado às 10h10. Ok, obrigado. Falando o empregador ou o trabalhador, por exemplo, aqui na Willa tem sempre confusão entre os professores e o governo provincial da Willa. Há sempre problema o dinheiro, sempre. Há sempre manifestação. Não temos dinheiro. Há dias, meu filho foi à escola, voltou que a professora disse, amanhã tem que vir com 200 kwanza. Agora, não sei se 200 kwanza é para fazer o quê? É a minha contribuição. Obrigado. Muito obrigado, Silesiano Cangila, da Willa. António dos Santos, do AMBO, bom dia. Muito bom dia para si, bom dia para os ilustres ouvintes da Rádio Luanda. A minha questão é a seguinte, eu ouvi há pouco um senhor licenciado que ganha 48 mil kwanza. De fato, é triste. É triste por quanto nós soubemos agora, pelo que se tem dito, trabalhadores que eram funcionários públicos antes de nascer. Por causa desse problema da corrupção, são corruptores. O que é que se passa com o seu telefone? Que às vezes ouvimos... Portanto, há que saber isso. Os sindicatos têm de ser mais proativos, têm de ser mais ativos em defesa dos trabalhadores. O Estado é o maior empregador em toda a parte do mundo. E é um bocadinho o dinheiro não vem cá para fora. E isso é um fato. António dos Santos, a sua chamada não nos está mesmo a chegar em condições, nós não conseguimos ter qualidade para podermos ter o seu depoimento. Se puder voltar a tentar ligar, nós agradecíamos. Se estiver em movimento, tem que parar e ligar-nos depois. Vamos a um outro António, mas agora de Benguela. Bom dia. Bom dia. Fala António Peço Eduardo. Faça favor de dizer, seja bem-vindo. Muito obrigado. A minha questão é no concernente do tema. É só para dizer que nós devemos perceber a essência dos sindicatos. A partir do próprio conceito, os sindicatos têm como essência a defesa dos interesses de seus filiados. Mas não podemos esquecer que também são parceiros do próprio Estado. E nós não podemos misturar as coisas. Por um lado,
tem um Estado, que é o próprio empregador. Do outro lado, temos os sindicatos que defendem os interesses dos seus filiados. Então, nós não podemos inverter as coisas no sentido de que os sindicatos façam as obrigações do Estado, assim vice-versa. Com isso, eu pretendo dizer que os sindicatos estão de parabéns, devem continuar mesmo assim a defender os seus filiados para o benefício da própria sociedade e dos próprios funcionários. Porque hoje o custo de vida dos funcionários públicos, sinceramente, está mesmo difícil, não é fácil. Então é preciso ponderar. E detesto a expressão de que não há dinheiro, estamos na fase de crises. Para mim esta expressão não é adequada, porque há dinheiro para certas pessoas e não há dinheiro para outras pessoas. Aprovou-se leis, decretos, para alguns há dinheiro, para os outros é crise. Acho que é preciso mudar de mentalidade e os sindicatos devem mesmo continuar. Faço um parênteses para o Simprof, que continue mesmo atuante, porque hoje a sociedade percebe que alguns sindicatos estão mais subordinados, entre aspas, ao MPLA. Passo o termo. Obrigado. Obrigado nós, António Eduardo. E outro Eduardo, Mário Eduardo, a partir de Viana. Bom dia, vai ser o último ouvinte em antena. Bom dia, Paula. Daqui devo dizer que primeiro fogo imenso em ouvi-la. Não sei se está a lembrar de mim. Então, sim, claro que sim. Pronto, ok. Eu queria chamar a atenção para o seguinte. Há um ouvinte que não percebeu bem a intervenção de um outro ouvinte que o antecedeu. Ele pôs a questão de que os sindicatos defendiam, por exemplo, numa escola, os professores que eram corruptos, que cobravam dinheiro aos alunos, por exemplo. E ele achou que isso era uma atitude que os sindicatos também na saúde deveriam rever. A outra questão que eu também acho que é muito importante foi a questão posta talvez pelo Teixeira Cândido, se não me engano, em que ele diz que realmente há trabalhadores que trabalharam durante 35 anos e têm um salário mísero. Então, eu não sei qual é a forma de intervenção nesse aspecto, já que o reformado é um indivíduo que já não está no ativo, né? Agora, este mesmo reformado ainda tem um outro obstáculo, que é a negação de concessão de um crédito pelo BPC, que eu acho que é um absurdo, porque eles põem a questão de que o indivíduo pode morrer de um momento para o outro. Portanto, eles, a partida, já passam uma certidão de óbito ao reformado, né? E o reformado fica em casa de mãos atadas, porque não tem forma como se desenvencilhar. Quer dizer, eu acho que isso realmente é um absurdo, né? Que eu não sei se está no âmbito dos sindicatos, etc. Enfim. Fala, até a próxima. Até à próxima, Mário Eduardo. Muito obrigado pela presença aqui e foi agradável também voltar a ouvir-te, mesmo que não a ver-te. São 10h58. Daqui a 2 minutos nós vamos entrar em debate. Temos já connosco, e já o dissemos, Yannick Bernardo, é jurista, especialista em Direito de Trabalho, e Admiro Francisco, especialista em Ciências Políticas. Foi também convidado um economista, vamos ter a elegância de não referir o nome, seria importante porque o contexto económico é fundamental também nesta análise, mas infelizmente, pelo menos até ao momento, o nosso convidado não pôde chegar aos estúdios. Me atiraram para as tendas. Teta Lágrimas. Queria ser político, não sindicalista. Obrigado, Menos Jacinto, e a música é com Teta Lágrimas até à hora do debate. Destruíram meu cubículo quando a vida já ia para frente. E agora onde é que eu fico? Me digam só, minha gente. Me atiraram para as tendas, onde o frio queima como o sol, sem luz, sem pneu, e é tão longe o rio. O que é que eu faço, minha gente? O que é que eu faço? Sempre que olho para frente, logo me desfaço.
estava vendendo pra garantir aquele fugi. Fui rasteirado, cangado, meus mambos passaram de arrastão. O que é que eu faço, minha gente? O que é que eu faço? O que é que eu faço, meu irmão? Fui bulir pro estado com aquele salário coxito. Pra sobreviver, pisava arroz com peixe frito. Trabalhei, minha gente, bombei. Salários em atraso, mesmo assim aguentei. Vejam só, minha gente, meus salários nem só lá um provei. Não foi essa, meu irmão, a liberdade que eu sonhei. Não foi essa, meu irmão, a liberdade que eu sonhei. Tanta dor e desespero, independência, porque vieste afinal. Trabalho, pra que te quero? Me transformaste num pobre marginal. Peguei na minha mutimba, fui fazer um bis no arrojado. A polícia timba catimba, saí de lá amarrotado. Ai, 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 batuqueiro também não quero ser. Ai, 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 eu quero ser político. Eu quero ser político. Ser político agora é que está a bater. Ser político agora é que está a bater. Tanta dor e desespero, independência, porque vieste afinal. Trabalho, pra que te quero? Me transformaste num pobre marginal. Peguei na minha mutimba, fui fazer um bis na 11 horas e 2 minutos, vamos lá falar disto. Sábado às 10h10, manifestações, greves, reivindicações, os direitos de quem trabalha e a concertação social. Sábado às 10h10, a grande informação numa grande rádio. Rádio Nacional de Angola. Unimos o país. Em estúdio. Não liguei o microfone. Em estúdio, então, com Yannick Bernardo, especialista em Direito do Trabalho, e Admir Francisco, especialista em Ciências Políticas. Falta-nos o economista e nós estamos a desejar veementemente que ele ainda chegue a tempo. Felizmente, longe vai o tempo onde nós dizíamos isto está a pegar fogo. A guerra acabou, nada está a pegar fogo, mas que a questão está tensa, está. É um momento diferente, os salários são muito baixos, a crise é muito grande e é preciso arrumar a casa. Direito de trabalho, sindicalismo, manifestações, como é que tem sentido, analisando, não indo ainda às questões particulares do direito especificamente, sente que nós estamos a viver um momento de mudanças muito profundas, apesar das leis já existirem há muito tempo? Sim, nós estamos a viver um momento de mudanças muito profundas e colocou aqui um acento tónico, apesar das leis já existirem há algum tempo, mas isso remete-nos a uma outra interpretação. É que as dinâmicas sociais são inevitáveis e muitas das vezes não houve necessário acompanhamento legislativo e do ponto de vista daquilo que é a implementação de políticas que pudessem fazer face a essas dinâmicas sociais. Daí decorre o facto de que nós temos um diploma a nível daquilo que é a própria função pública e a nível daquilo que compromete também a própria atividade laboral privada, que de certa forma se foram distanciando daquilo que foram as soluções do ponto de vista de opções governativas, bem como legislativas, só para ter um exemplo. Ou seja, não se tomaram as decisões certas no momento certo? Bem, eu acho que as decisões foram sendo tomadas de formas descontextualizadas e efetivamente indo de encontro à sua colocação, descontextualizadas, que é inevitável às vezes acompanharmos
taxativamente as dinâmicas sociais. Isso é garantido. Só que não podemos permitir que haja um vácuo, um distanciamento acentuado entre aquilo que devem ser as medidas a tomar, as ações a implementar relativamente àquilo que é o eco que a sociedade vai tendo. E podemos ir por exemplos? Dando exemplos concretos? Eu dou exemplos concretos. No quadro legislativo, nós temos uma lei sindical que é de 1992. Temos uma lei da greve que é de 1992. Quer dizer, nós, de 92 até agora, já passamos por 3 processos legislativos, 4 processos eleitorais, 4 processos eleitorais, já aprovamos uma Constituição, claro, em 2010, já que tivemos uma lei constitucional que permitiu ou criou as bases para a inserção dessa legislação, a lei da greve e a lei sindical, bem como as reformas a nível da própria administração. Os diplomas que hoje regem a atividade administrativa no setor público são da década de 90, ou seja, se as dinâmicas sociais são inevitáveis, os diplomas que regem o acesso, o ingresso, o próprio funcionalismo público em matéria laboral, e conseguimos algum avanço relativamente à questão da Lei Geral do Trabalho, que temos um diploma mais recente que é de 2015, mas esse contexto distanciou um bocadinho, é ser simpático, distanciou de alguma forma aquilo que são as necessidades do ponto de vista legislativo, porque também não se deve ficar só pela opção ou solução. Mas quando falamos dessas necessidades, é a conformação da lei à Constituição, das leis que já existiam à Constituição, ou realmente as mudanças na legislação em função de uma dinâmica social diferente? Bem, nesses dois sentidos. Primeiro, temos de adequar, porque existem normas que, do ponto de vista daquilo que é a sua implementação, já estão descontextualizadas e até ferem a própria Constituição. Esse é um elemento que devem merecer uma adequação ao texto constitucional. Esse é um facto. O outro facto é o que bem colocou, que em função das dinâmicas sociais, aquilo que são os critérios de avaliação, de promoção na carreira, destoam um bocadinho ou consideravelmente aquilo que é o ideal e aquilo que é prática corrente a nível de outras latitudes, e nós até ao preciso momento temos estado a nos debater com essa situação. E do ponto de vista daquilo que é, estávamos aqui a comentar em off, aquilo que é a sensação de liberdade, que agora chegou o momento, vamos agora colocar o pé no acelerador para trazer um conjunto de direitos, de benefícios que há muito estavam praticamente escamoteados e que agora é o momento de trazê-los à tona, a própria contextualização do ponto de vista daquilo que é a crise, que o salário hoje já não corresponde, o poder de compra diminuiu, a questão do acesso a carreiras superiores, a mobilidade ascendente, que é inevitável para todo e qualquer ser humano. Vamos ao cientista político. O senhor é das leis. Para que é que nos serve um cientista político? Para nos ajudar a entender cientificamente o contexto político. Há uma questão aqui que me chamou a atenção. Há países onde as leis duram muito tempo, não se muda assim uma lei de um momento para o outro. Referiu, as leis de 92 estão desatualizadas. Que transformações é que nós tivemos em tão curto espaço de tempo? É assim, é normal que os países tenham que mudar de leis assim em alguns anos? Não. O que é que nos está a acontecer que também tudo parece tão diferente? Doutor Edmir Francisco. Não, como sabe, em 91, e vou até certo ponto concordar com o que disse o doutor Yannick, em 91 nós entramos num processo de reabertura constitucional. Aliás, a Lei 12/91, de 5 de maio, fez com que formalmente nós fôssemos um país democrático. Ou seja, terminou-se com o monopartidarismo, instituímos assim um regime democrático. A consagração do regime democrático pela Lei de Reabertura Constitucional, a chamada Lei dos 100 Artigos, fez com que se criasse um conjunto de legislação avulsa para adequar o Estado a um novo momento.
e entre os quais surgiu a lei da liberdade de expressão, a lei da liberdade de manifestação, de reunião, da greve, dos partidos políticos. Surgiu um conjunto de legislação para adequar o Estado ao novo momento. Ora, como sabe, estas leis, nós costumamos chamá-las de leis de execução constitucional, ou seja, aquelas leis que vêm executar os princípios que a Constituição traz. E nós temos uma Constituição formal, ou material, que via de regra de transição, e nós chamamos-la de lei constitucional, que terminou a transição em 2010 com a aprovação da Constituição. Ainda assim, existem, e hoje com a aprovação da Constituição, e porque a nossa Constituição é muito rica do ponto de vista dos direitos fundamentais, existem algumas leis que já não estão conforme o espírito do Constituinte de 2010. Daí a necessidade de adequá-las à Constituição. Mas ainda assim, voltando à lei da greve, à lei da liberdade sindical e também a toda a legislação que rege, por exemplo, o funcionalismo público, eu não acho que existe, ao nível da legislação do funcionalismo público, alguma desadequação destas com a Constituição. Não me parece que haja, salvo a lei da impugnação dos atos administrativos, que é uma lei que já é inconstitucional, desde a lei constitucional até a Constituição. Agora, repare, por exemplo, o que se passa do ponto de vista prático é que a nossa função pública estagnou. Um ouvinte ligou e disse-nos que em toda a parte do mundo a função pública é o maior empregador. Isto não é verdade. Não é verdade. A função pública só é o maior empregador nos estados em que não existe setor privado. Aliás, o setor privado existe mesmo para desafogar a ocorrência dos cidadãos ao Estado. E nós, infelizmente, tivemos um longo período em que o nosso empregador era simplesmente a função pública. Ora, esta perspectiva da abordagem fez com que a função pública ficasse atolada. Nós não tínhamos sequer setor privado, na verdade. Durante muitos anos nós nem sequer tínhamos setor privado. Então, daí que nós acorremos todos à função pública e atolou-se a função pública. Nós hoje temos uma saturação do ponto de vista adequado ao nível da função pública. Aliás, um dos aspectos que fez com que, depois da guerra, o Fundo Monetário não nos desse financiamento era a questão do redimensionamento do setor público. Ou seja, tínhamos que cortar na função pública algumas gorduras. E dentre as quais era a admissão mesmo, era otorgar alguns setores ao setor privado para que este oferecesse maior dinamismo e eficácia da ação administrativa. De qualquer forma, o que se passa na função pública é um grande atolamento. E esse atolamento fez com que não se progredisse ao nível da carreira. Nós temos hoje indivíduos que são formados, já são diplomados até, mas que continuam numa categoria que foram integrados numa categoria, hoje estão numa categoria há 20, 15 anos. Não houve progresso. A Sra. Ministra da Saúde, quando esteve aqui connosco, e às vezes esses exemplos ajudam-nos a perceber a gravidade da situação em que estamos, disse-nos que tem no seu setor pessoas que ainda ganham como maqueiros, que já são médicos. Já são médicos. Portanto, no qualificador ainda estão como maqueiros, o salário ainda é de maqueiros e, entretanto, já se formaram em medicina. Repara o que acontece. Associado a esses problemas que a função pública possui, como o atolamento nas carreiras, a promoção através de mecanismos não transparentes, porque também isso existem indivíduos que foram promovidos, mas sem um concurso, por exemplo, de acesso. Associado a esses problemas está aquilo que Bobbio chama de a era dos direitos. Parece que nós estamos a viver a era dos direitos. E essa era dos direitos foi inaugurada mesmo com o Presidente da República, quando fez o discurso de que ninguém se pode sentir tão ínfimo que não pode ser defendido e ninguém está acima da lei. Nem tão poderoso que não possa ser responsabilizado. Sim, vamos falar assim numa perspectiva geral. Então, esta era dos direitos fez com que todos os problemas que a função pública vive viessem à tona. E nós hoje verificamos manifestações, verificamos greves, verificamos reivindicações, quer ao nível da comunicação social, quanto ao nível do social em si. Mas é nada, este todo processo é nada belisca ao que vem estatuído na Constituição. Aliás, a greve e a liberdade sindical é tudo, resultam dos direitos e liberdades que a própria Constituição salvaguarda. O que se deve fazer hoje? O que se deve fazer é aquilo que eu costumo chamar de engrenagem da transparência ao nível do funcionalismo público. Mas a primeira pergunta seria: porquê é que de repente neste momento, ou seja, os problemas já lá estavam, as pessoas já ganhavam mal, as leis já existiam, portanto os problemas já estavam, porquê é que neste momento eles nos parecem tão visíveis, tão novos, tão inovadores? Não é? As coisas não mudaram por decreto, não é como um interruptor, agora mudou. O que é que, do ponto de vista da análise científica, olhando para a sociedade, olhando para o nosso contexto político? É a nova engrenagem do ponto de vista da gestão que se imprimiu. Aliás, o Executivo ofereceu uma abertura
Aliás, há uma abertura por parte do Executivo, há uma flexibilização por parte dos titulares dos departamentos ministeriais, que decorre mesmo da orientação de quem titulariza o Poder Executivo. Associado a isso está a consciência jurídica que os cidadãos vão tomando. Nós vamos tomando, aliás, esse dinamismo não é só em Angola. Ao nível da região austral do continente africano, por exemplo, há esta sensação, há esta áurea de liberdade que está a surgir ao nível dos países todos. E nós não somos exceção à regra. Nós não somos exceção à regra. Nós somos como os moçambicanos, como os zimbabueanos, como os sul-africanos cidadãos. E cidadãos que cada dia que passa, cada ano que passa, vão tomando consciência dos seus direitos constitucionalmente estatuídos. E o que vai acontecer, se eventualmente isto, aliás, o Executivo começou agora a engrenar na perspectiva da concertação social, porque percebeu que não há outra forma. A única forma que se tem para solver essa situação é mesmo a abordagem, a abertura e a concertação com os parceiros sociais, porque senão vamos empolgar numa situação que nada vai beneficiar o Estado. Yannick, na sua... Interrompam-se, estejam a vontade. A ideia é conversarmos. No exercício da sua atividade, do ponto de vista da lei, sente esta tomada de consciência, este crescer da tomada de consciência dos cidadãos em relação aos seus direitos? Perfeito. É porque às vezes nós ficamos um pouco na teorização técnica, e eu sinto que os ouvintes podem sentir alguma necessidade dos exemplos concretos, da tradução para os seus cotidianos. Sim. Perfeito. Eu vou concordar também à parte em que o meu colega de painel referiu-se efetivamente ao facto desse despontar, e indo de encontro à sua questão, é que essa cultura, esse despertar de consciência já vem de algum tempo. A grande questão era alguma flexibilidade, alguma abertura para que as pessoas pudessem expressar, ter um espaço para poderem apresentar essas reivindicações de forma aberta. E muitas das vezes o que é que acontece? A partir do momento que se começou a dar essa possibilidade, é que esses problemas não vêm de hoje, não podemos debitar na conta de quem está a governar ou a liderar hoje. São problemas que vêm lá de trás, que durante o tempo se foram arrastando e hoje, claro, continuam a existir. O que foi acontecendo é que as pessoas não tinham uma plataforma para poderem expressar, para poderem exteriorizar, ou seja, a nível daquilo que eram os espaços é que formalmente em que as pessoas pudessem ir e apresentar essas reivindicações eram de certa forma fechados. Agora, com esta abertura... Mas a lei da manifestação já existia, a lei da greve já existia. Perfeito. É a concretização. Ou seja, é conseguirmos materializar. Agora, o que é que efetivamente acontece é que os problemas de hoje, os problemas de ontem e até os problemas de antes do dia de ontem e assim sucessivamente vêm todos trazidos num contexto atual. E que também as pessoas, no âmbito daquilo que é a manifestação, e foi uma leitura inteligente que se teve, com as reivindicações em massa que estavam a existir, eu acho que quem está a governar chegou a um ponto de dizer, as pessoas também têm de perceber que não vai dar para fazer tudo de uma só vez. As pessoas vão ter que perceber que essa responsabilidade não pode ser somente de quem está a governar. Então convém trazê-los à mesa, discutirmos, apresentar as questões, apresentar aquelas que são as condições de realização das preocupações, quer a nível do setor da saúde, por exemplo, tivemos agora a questão da educação e que se chegou à conclusão, há necessidade, são de 4.000 professores para Luanda, não haverá condições de se atender esta cifra. Então vamos começar por uma cifra de 2.000 que vai mitigar, depois vamos a partir de um cronograma, de uma concertação, passar para um outro número até durante algum tempo, ou isso durante algum período, conseguirmos corresponder. Só que quando chegarmos nos 4.000, a necessidade eventualmente poderá aumentar. O que é importante aqui, através dos movimentos sindicais, através de outros movimentos, é fazê-los perceber, torná-los partícipes no processo de tomada de decisão e também torná-los partícipes na execução. Por isso é que nós vimos que os sindicatos começaram a mobilizar,
começaram a informar também os seus associados, dizendo: olha, o nosso quadro reivindicativo é de X pontos, contudo, vão ser atendidos Y e posteriormente serão atendidos os outros pontos. Isso é que, no âmbito da concertação social, que essa governação equidistante, já se viu, como disse bem o Edmiro, não resultou e não pôde resultar, e também esvaziar aos poucos aquilo que é a responsabilidade que o Estado tem em agregar consigo o maior número de trabalhadores. Isso também... Sim, mas isso em termos práticos, como é que isso, quer dizer, não é o momento, o instante em que o Sr. Vice-Presidente da República se senta com os sindicatos e com as ordens profissionais, não se decreta essa maior consciência do papel de cada um, não é? Há bocadinho um ouvinte dizia, não podem silenciar os sindicatos, não se pode... Como é que ou que expectativa é que podemos ter e como é que podemos ler um contexto em que cada ator social, o sindicato, a ordem profissional, o trabalhador, os decisores, que cada um compreenda que há um papel de equilíbrio e que todos fazem parte desse papel. Isso não se decreta, não é? Como é que nós consolidamos essa consciência? O primeiro facto é das ordens socioprofissionais e das associações sindicais serem representativas. Esse é o primeiro aspecto. Aliás, nós sabemos que existem movimentos sindicais ou associações sindicais que não representam os funcionários, ou não representavam os funcionários. Como disse um ouvinte, havia uma espécie de politização dos sindicatos. Esse é o primeiro aspecto. Partidarização. Sim, o facto deles serem... Política partidária. Sim, o facto deles serem representativos é um primeiro aspecto da abordagem do problema. Depois de serem representativos, é claro que os problemas da classe serão levados juntos da entidade decisória, que nesse caso o executivo. E é claro que também há o aspecto das reuniões que devem ser programadas, ou trimestralmente, semestralmente ou anualmente, mas tem que ser uma programação do ponto de vista dos encontros, entre os chamados encontros de concertação social, porque senão ficamos com a sensação de que foi uma operação de charme, um encontrozinho para atenuar a situação e depois nunca mais há resolução dos problemas, porque todos os problemas que existem ao nível da classe, quem os conhece é a mesma classe. É a classe que conhece os problemas. E nós temos consciência, as diferentes classes profissionais, existe consciência de classe? Porque a noção de classe implica um objetivo comum assente no conhecimento dessa profissão. Aliás, os grupos de interesse, os grupos de pressão surgem nessa perspectiva, da consciência comum do problema. E nós temos isso suficientemente amadurecido? Eu acho que dar uma resposta exata de sim ou não estaríamos a ser um pouco ingênuos do ponto de vista da abordagem, porque, como sabe, a consciência de classe no nosso país, quer ao nível das classes sociais, não existem ainda. Eu costumo dizer, por exemplo, que há consciência de classe quando o indivíduo, por exemplo, percebe que em dado local ele não pode frequentar porque os seus rendimentos não lhe permitem com que ele frequente esse lado. É a chamada consciência de classe. Há indivíduos, por exemplo, e há a situação de indivíduos que ganham, por exemplo, vamos aqui ser um pouco mais práticos, 50 mil, 100 mil kwanzas, por exemplo, mas vive numa casa em que paga uma renda de 30 mil, tem os filhos num colégio em que paga 20 mil kwanzas, tem empregado em casa. Então, no meu entendimento, este indivíduo não tem consciência de classe, porque os rendimentos dele não justificam os custos que ele tem do ponto nem de vista... Nem sequer lhe permitiriam ter esses... Então, é este problema, mas do ponto de vista socioprofissional, eu acho que é um pouco mais... O hiato não é muito grande. Há pessoas que têm consciência de classe, sabem que pertencem a uma dada classe socioprofissional, mas é claro que outros ainda não, porque, como sabe, é um processo de educação e educação até que eu costumo chamar de educação gradual. Ainda assim, como disse, voltando à questão que me colocou relativamente ao hiato ou à consciencialização, o primeiro aspecto é isso que eu disse. É fundamental, primeiro, que as reuniões não sejam como operações de charme, têm que ser contínuas. Porque se forem contínuas, a gente estanca o problema a priori. Ou seja, a entidade empregadora vai saber dos problemas, ou o Estado vai saber o problema que a classe vive e provavelmente vai encontrar soluções, porque a classe que vive os problemas também tem uma palavra a dizer para a mitigação da situação que se verifica. Hoje, por exemplo, ao nível do setor da justiça, e nós vimos isso ao nível do setor da justiça,
Está aí o Yannick, deverá melhor do que o Yannick interrompa, esteja à vontade. Deverá melhor do que o Edmiro explicar isso. Nós vimos que ao nível do setor da justiça, não obstante, por exemplo, existir essa paralisação sazonal, costumo chamar isso porque parece que voltam, se eventualmente os aspectos do caderno reivindicativo não forem já cautelados, parece que teremos uma greve para agosto. Que é já amanhã. Que é já amanhã mesmo. Então, acabam as eleições do Zimbábue e começa a greve. Nós aqui voltamos a paralisar o setor da justiça. Se eventualmente não existir essa flexibilização por parte do Departamento Ministerial que tutela a Justiça, se eventualmente não existir uma concertação contínua entre os sindicatos e o Departamento Ministerial, talvez nós não vamos encontrar soluções que afetam o setor. Daí a importância das reuniões constantes, da flexibilização por parte das partes, quer por parte do sindicato, quanto por parte também do titular do Departamento Ministerial, porque senão vamos entrar numa situação de paralisação total dos nossos departamentos ministeriais. Sim, e deixe-me só acrescer algo aqui que me parece importante. Nós, no âmbito daquilo que é a concertação social, todos os órgãos que vão concorrer para que consigamos atingir esse objetivo, representativos nesse caso, devem partir de uma premissa fundamental que o Edmiro tocou e que me parece também essencial, é que há também um hiato entre a própria classe diretiva dessas ordens profissionais, dos próprios sindicatos e os seus associados, a partir, às vezes, do desinteresse por parte dos associados em ver que guinam para a esquerda os interesses e depois há um piscar para a esquerda e uma entrada para a direita, e essa descoincidência que existe, por exemplo, os associados pugnam por um determinado modelo ou uma posição. Depois é isso que se acerta em assembleia, é isso que se discutem e que revelam os documentos. Depois a direção toma uma posição totalmente distanciada. Esse movimento constante foi fazendo ou permitindo com que houvesse algum distanciamento e alguma descredibilidade. Mas isso acontece porque, por exemplo, os órgãos representativos de uma determinada classe, neste caso um sindicato, flexibilizam na necessidade de negociar, ou porque deixam de representar a classe que deveriam estar a representar? Eu iria mais para a segunda. Eu iria mais para a segunda, mas nós temos que analisar também dentro do contexto, de um determinado contexto. Existia um contexto em que determinadas ordens profissionais estavam muito vinculadas a determinadas ideologias partidárias, muitas das vezes, e foram sendo influenciadas muitas das vezes nessa perspectiva. Depois, os próprios sindicatos apresentavam alguma vulnerabilidade em termos de organização, em termos de solidez na defesa de ideias, em termos de engajamento de determinado tipo de associados que pudessem emprestar um dinamismo diferenciado, e foram mantendo uma mesma atuação, os mesmos rostos, e que de certa forma não conseguiam contrapor diante de quem de direito ou da entidade que tinha que decidir determinados pilares. Isso também ocorreu. Agora, o que estamos aqui a verificar é efetivamente o seguinte, é que essa questão da concertação social, Paula, deve partir, começou e referiu aqui o Edmiro muito bem, que não deve ser um mero jogo de charme, e deve ir até a base. Nós devemos tê-los a nível dos governos provinciais, a nível das administrações municipais, sim, que vão depois dar lugar de forma gradual às próprias autarquias locais. Essa questão da concertação social tem de ser feita nesse nível. E eu dou-lhe um exemplo concreto, por falta da questão da concertação social. Fomos a uma província e nesta província, por exemplo, o governo provincial construiu a sede de uma cooperativa, quando na verdade, por altura da inauguração, a própria comunidade disse não, isso
essa estrutura imponente não era o que nós gostaríamos. Queríamos aqui um posto médico ou uma maternidade, porque as nossas filhas, mulheres e irmãs percorrem uma longa distância para saírem daqui até a sede do município e que isso depois provoca determinado tipo de problemas. O que é que isso denota? A falta de concertação social. Era ouvir a própria comunidade, os beneficiários, aquilo que eles têm a dizer, o nível de prioridades que eles têm para determinado tipo de situações e eles próprios também ajudarem a encontrar as soluções. Para terminar, dou-lhe um outro exemplo. A questão, por exemplo, de numa comunidade construirmos uma escola de, por exemplo, 9 salas, quando na verdade poder-se-ia construir uma infraestrutura com menos sala de aulas em função da necessidade da própria população, porque o que é que muitas das vezes faziam? Faziam estruturas uniformes, quando muitas das vezes podia-se construir uma escola e parte da verba que se podia alocar podia ser uma creche, podia ser uma outra infraestrutura. Sim, em função da densidade populacional. Sim, eu digo isso numa perspectiva micro. Mas estamos a distanciar-nos do nosso tema. E agora é o momento em que o economista me fazia imensa falta, mas vamos contar convosco. Todo este amadurecimento da sociedade ocorre também no momento de profunda crise económica. Claro. E no momento em que os escândalos de corrupção são mais visíveis. Portanto, a insatisfação das pessoas, a vontade de dizer não, nós não somos os culpados do ponto a que se chegou, e a capacidade de compreender situações macroeconómicas. É lícito que eu, como indivíduo, estou lá em casa, ganho 30, 40 mil kwanzas, ou se falarem não sei quantos milhões de dólares que podem ter ido para o estrangeiro, ou se falarem em crise e digo, ok, e o meu salário? Como é que nós vamos enquadrar isto agora neste contexto económico e neste momento, e até onde é que isto se aguenta? Paula, o atual quadro macroeconómico não é dos melhores. Não é dos melhores. Parece que é mesmo muito grave, não é dos melhores, é ser simpático. Sim, porque como sabe, nós por estratégia económica alocamos a nossa economia a um único produto de exportação. E como sabe, desde a exploração do petróleo de xisto por parte dos Estados Unidos da América, que o mundo entrou num processo de saturação e o petróleo caiu, e a queda do petróleo afetou-nos também. E os Estados Unidos não vão deixar de produzir petróleo de xisto. E todos os problemas que até então estavam encapuçados vieram à tona. E daí os escândalos de corrupção que também fomos assistindo, os desfios de verbas, a má gestão, algumas alocações mal feitas. Então tudo isso fez com que a governação cessante e também a governação atual tivessem um passivo que fez com que o país entrasse nesta azáfama de aperto social. Ora, hoje fica meio difícil, do ponto de vista da resposta, o Estado atuar já. Aliás, o quadro macroeconómico e a proposta do Orçamento Geral do Estado que se apresentou ao nível da Assembleia, claro que nós vamos ter um superávit, provavelmente, porque apresentamos o petróleo na ordem de 50 dólares, 55. Mas lá vamos bater à porta do petróleo de novo, não é? Ou seja, mais uma vez vamos ter um superávit porque o petróleo subiu 20 dólares do barril. Não, mas agora é fundamental que se pense, porque nós já tivemos superávit nos anos anteriores, já tivemos vários, até criamos um fundo soberano na perspectiva mesmo de gerir fundo melhor. Soberano esse que não escapa também às nossas polémicas. Sim. Mas hoje é fundamental que o Estado, e aliás eu acho que o Estado já percebeu, que se a gente alocar a nossa estratégia macroeconómica no único setor de exportação, vamos voltar a ter esse problema, porque as crises ao nível do setor petrolífero são cíclicas. Nós vivemos um período de estabilização, mas depois voltamos a ter um problema de crise, porque, como sabe, as crises são estratégias dos Estados grandes para desafogar ou afogar alguns países. E os americanos fazem, do ponto de vista geoestratégico, muito bem esse jogo. E nós voltamos a cair. É claro que o Executivo tem consciência disso. Nós, os cidadãos, também temos consciência de que é fundamental que se diversifique a nossa economia, que tenhamos um outro setor de exportação. Mas teremos consciência do tempo que isso leva, em função da urgência das nossas necessidades? Aí é que está. Por exemplo, eu tenho urgência em que a minha vida melhore, porque a situação está mesmo difícil, não é? O cotidiano está difícil.
mas terei já consciência suficiente para perceber que essa urgência vai ter que ser equilibrada? Eu só terei consciência enquanto cidadão se o Estado, digo o Estado Poder, o Executivo, tiver capacidade de comunicar. Tem que comunicar. O Estado tem que aparecer, explicar como é que está a ser o processo de saída da crise, o que é que está a ser feito, a responsabilizar setores que eventualmente geriram mal o horário, imprimir fiscalização constante, porque nós temos estruturas governamentais, nós temos estruturas cuja função é de fiscalização, mas que não exercem. Nós temos, por exemplo, ao nível do setor do executivo, o chamado autocontrole, ao nível da Inspeção Geral do Estado. E temos também, quer ao nível do heterocontrole, o Tribunal de Contas, por exemplo, e também ao nível ainda do Poder Judicial, temos a Procuradoria-Geral da República, que são órgãos que têm como função inspecionar ao nível do Estado e garantir também a ação democrática ou transparente da própria gestão macroeconómica, mas que até certo ponto se furtam destas atribuições que até são constitucionais. Perfeito. Então, se eventualmente isto não se imprimir, o Estado não dialogar, nós continuamos com um Estado casmurro, nós tivemos um Estado casmurro, um Estado que não comunica, de repente há uma seca, há inundações e passa-se de forma despercebida. Então, se eventualmente não se mudar esse paradigma, vamos continuar a pressionar o Estado, vamos continuar com esse problema cuja solução não dependerá simplesmente do Estado, também dependerá do setor privado, dependerá da sensibilidade por parte dos nossos empresários e também por parte do cidadão. Porque se eventualmente educamos o cidadão, explicamos ao cidadão, o cidadão vai aprender a esperar. Vai aprender a esperar e vai aprender a dar tempo a quem gera o Estado. Ora, será? Eu acho que sim, basta uma comunicação transparente. Eu concordo com o que o Edmiro disse, porque o que é que acontece efetivamente é a tal questão da própria comunicação e da responsabilização. Ou seja, a concertação nesse caso, fundamentalmente com os sindicatos, estamos a falar de direitos dos trabalhadores. Os trabalhadores hoje, a nível quer da função pública, quer a nível privado, hoje veem que se existem escândalos de corrupção, se existem gastos que são supérfluos, que podiam ser cortados, e eles sentem que os únicos que são obrigados a fazer sacrifício são eles, daí injeta capital político aos sindicatos, de poderem efetivamente vir à tona, discutir e partir para a última ratio, que é a greve, porque a greve deve constituir sempre, quer dizer, a última alternativa para reivindicar direitos laborais. Eles, se forem chamados dentro de uma concertação, dizer, olha, até agora é possível fazer apenas isso, e apresentar, à luz daquilo que a própria Constituição impõe, que os sindicatos devem exercer a concertação social, e a concertação social visa efetivamente isso, construir plataformas de entendimento, construir pontes e não efetivamente muros. Mas até quando é que podemos pedir às pessoas que compreendam? Quando as necessidades são tão imediatas e tão graves. Concordo absolutamente com aquilo que o Edmir há bocado disse, quer dizer, temos também distorções nesta sociedade que são absurdas. Aquele exemplo que deu de uma pessoa que ganha 50 mil quantos, mas paga 30 mil de renda, tem os filhos numa escola privada. Pronto, são distorções profundas e não aprendemos. Nenhum de nós terá sido muito educado para o consumo e para viver de acordo com aquilo que ganha. Mas se vivemos de acordo com aquilo que ganhamos, as pessoas estão a viver muito mal, não é? Como é que vamos conseguir um equilíbrio para a compreensão quando as dificuldades são tão profundas? Mas, Paula, isto está a acontecer. As pessoas não conseguem viver em função dos seus rendimentos. Por uma questão muito simples, porque também não existem estruturas sociais que para albergar as pessoas que menos ganham. Não existe. Nos países normais, aliás, o direito à dignidade o direito à dignidade não é exclusivo a quem ganha muito dinheiro. Não é. Aliás, o Estado está aí para garantir com que aqueles que menos ganham tenham uma vida digna. Por exemplo, se eventualmente existirem centros infantis como participados, se os transportes públicos funcionarem de facto, se eventualmente as escolas existirem em número razoável em função da proporcionalidade da população,
É claro que quem menos ganha sentir-se normal, sentir-se integrado numa sociedade. Mas se eu conheço o nosso país, e talvez até em função do nosso percurso histórico, se existir tudo isso, os que mais ganham vão querer ter direito também a isso. Não me parece, porque todo este nosso percurso histórico do Estado assistencialista, de um período em que o Estado dá-nos as casas, o Estado dá-nos o que o Estado não dá casas. Sim, mas não se construiu um pouco esse raciocínio, e ele não é também muito presente ainda na maneira como se reivindica? Claro que é presente, por uma questão muito simples, Paula. Nós tivemos, eu costumo dizer que os 15 anos de monopartidarismo marcaram-nos mais do que o período de abertura democrática. O monopartidarismo, por exemplo, no monopartidarismo nós tínhamos uma economia que era planificada. Tudo era do povo e nada era do povo, do ponto de vista prático. Sim, o Estado é que dava o pão, o Estado é que dava o leite, o Estado é que dava... Então nós nos acostumamos a isso. E este mesmo, eu costumo chamar de vício de forma. Nós arrastamos até a formalização do regime democrático. Encontramos o Estado a dar carro aos ministros, a dar casas aos diretores, a dar casas aos chefes de departamento. E nós crescemos com a consciência de que eu tenho que ser diretor, eu tenho que ser chefe de departamento, porque depois dali o Estado me dá casa e me dá carro. Quando, no normal, o Estado não devia dar casa, o Estado devia mediar o processo de acesso às casas, o acesso aos transportes. Se eventualmente não se mudar de paradigma, nós vamos continuar com esse ato. Vamos continuar com o problema de que eu vou construir numa zona que é proibida, depois o Estado vem partir e vai me dar uma casa numa zona confortável. Então temos que mudar esse paradigma. Ou seja, vamos parar novamente a questão da mudança de mentalidade. Sim, e como é que se muda isso? Educando, comunicando-se. O Estado tem que ter um processo, tem que ter um projeto de comunicação com as pessoas, de mobilizá-los à ação de construção do Estado. Porque o nosso Estado parou do ponto de vista de construção mental. O Estado tem que criar estruturas que albergam os cidadãos que menos ganham, numa perspectiva de proporcionalidade dos recursos. E nós também, ao nível da cidadania, devemos, e é um problema que eu costumo chamar sempre, a gente exige do Estado e nós fizemos zero. Por exemplo, e vamos aqui, se calhar, desformalizar o debate. Nós temos os mercados, por exemplo, vamos dar um exemplo. Nós gostamos de desformalizar. vamos dar um exemplo muito concreto. As administrações municipais construíram os mercados, né? E estão aí, mas ainda assim encontramos pessoas a venderem fora dos mercados. Preferem estar ao longo da via pública, a comercializarem, com todos os perigos que daí decorrem, né? Mas por quê? Porque nós cidadãos... a comprar ali. Sim, porque nós cidadãos continuamos a comprar aí e não exigimos o mínimo do ponto de vista de qualidade dos produtos que se comercializam ao longo da via pública. E nós não exigimos com que o nosso cidadão, ao invés de estar na estrada a comercializar, vá para o mercado. Mas nós também não vamos ao mercado. Preferimos comprar ali. É a tal consciência que não existe por parte do cidadão. Então nós estamos a exigir que o Estado se formalize. E os defensores dos cidadãos também defendem que se continue a vender ali. Não se pode vender ali. É a tal consciencialização por parte do Estado e por parte do cidadão. Enquanto a gente não nos consciencializarmos dos problemas, dificilmente vamos encontrar solução. Mas, como disse e reitero, relativamente aos sindicatos, relativamente aos trabalhadores, é fundamental que o diálogo permaneça, que a concertação social seja contínua, que o Estado seja flexível na abordagem dos problemas que afetam os setores que integram em si o próprio Estado, porque senão vamos continuar a viver os mesmos problemas, o Estado vai paralisar. Há uma pergunta muito concreta, pelo menos aparentemente, que gostava de vos fazer, mesmo porque, parecendo que não, estamos quase no fim do nosso tempo de debate, foi muito rápido. Que não vai chover mais dinheiro, o petróleo não vai resolver os nossos problemas. Felizmente, sim. Mas que tensões sociais nós podemos esperar ainda? Estamos em julho, agosto está à porta. Agosto, setembro, outubro, entra o percurso de Natal. E os salários estão complicados e a vida das pessoas está sufocante. O que é que nos espera e para o que é que devemos estar todos preparados, cada um dos atores sociais, nomeadamente sindicatos, trabalhadores, todos, não é? E com que serenidade é que temos que nos preparar para aquilo que historicamente nos espera? Sim, não essa história do passado, mas aqui ainda vamos fazer. Sim, eu penso que, acima de tudo, a humildade por parte, em primeiro lugar, do próprio Estado em reconhecer que
E acho que já há esse sinal que não vai ser possível resolver ou atender todas as preocupações imediatas. Depois, antes de responder concretamente, depois estabelecer um critério de prioridades daquilo que é a possível resolução de algumas preocupações que são imediatas, aquelas mais candentes, e propor-se efetivamente a trabalhar com os próprios parceiros sociais no sentido de atender essas reivindicações imediatas que podem ser resolvidas com uma melhor organização, com maior justiça naquilo que é o acesso a carreiras superiores, a adequação, já houve uma sinalização nesse sentido do aumento. Pronto, em bom rigor, é uma adequação do próprio salário a nível da função pública. E o Estado tem que definir essas prioridades todas e os parceiros sociais entrarem nisso e perceberem que efetivamente têm de estabelecer também um cronograma de necessidades razoável para que é melhor caminhar seguro, com algum realismo, do que entrar numa utopia de querer algo que efetivamente não se vai concretizar. Primeiro, eu acho que é isso. Se conseguirmos isso, Paula, caros ouvintes, nós vamos evitar alguns problemas sociais lá mais para frente. Eu acho que sim, porque se o Estado conseguir estabelecer um cronograma de prioridades, resolver aquilo que é imediato, claro, eu quero ganhar o dobro, não posso ganhar o dobro, mas num primeiro ano vou para 30%, fica assegurado que no segundo ano vou para mais 30% e depois vou para 15% e assim sucessivamente, eu acho que cairemos num realismo social e as pessoas não podem culpar o Estado efetivamente que não comunicou, que não foi honesto, que não se sentou e disse claramente que as suas reais capacidades são essas. Depois, dar sinais de que as gorduras estão a ser cortadas, o Estado também tem de mostrar isso, que está a cortar gorduras, que está a responsabilizar quem tem estado a desviar o erário público e que está a dar sinais nesse sentido. O que é que a própria população vai sentir? Vai sentir que, afinal de contas, as nossas preocupações estão a ser atendidas, o Estado está a fazer um esforço de concentrar cada vez mais recursos e evitar que esses recursos sejam esbanjados ou sejam dilapidados para que efetivamente possam se reverter para atender essas questões sociais. Se isso for feito, eu acho que vai diminuir a possibilidade de tensão. E para terminar, depois, claro que outros setores se vão mobilizar, mas vão se mobilizar já com algum cuidado. Cuidado, digo, no sentido de não cair no folclore, mas cair em algum realismo. Sentarem, negociarem e efetivamente até lá nós vamos ter, talvez, o próprio setor da saúde, que no âmbito da concertação social nós vamos ver que muitos dos problemas de saúde podiam ser resolvidos com saneamento básico, daí a concertação com as empresas. E por aí fora, nesse âmbito, eu acho que podemos caminhar. Agora, é inevitável que aqui e acolá possam existir manifestações ou reivindicações. Serão mitigadas ou reduzidas se o Estado enverdar por esse caminho que eu acho que é o mais adequado. Um tema que havemos de querer abordar aqui também é uma espécie de franchising das manifestações. Mas isso será outra questão. Ou seja, também nos parece ser verdadeiro que no campo da ciência política, sobretudo, a manifestação vai continuar a ser um instrumento de política partidário. Não, eu digo mesmo de política partidária. Por isso é que eu usei a expressão vamos replicar este modelo de manifestação um bocado pelo país inteiro, vamos lá dar uns estágios de manifestação e talvez nem sempre essas manifestações tenham a origem genuína, reivindicativa, mas isso vamos deixar realmente para um debate que nos parece ser interessante aqui. Dr. Edmir, vamos fechar então consigo. Por muito otimistas que sejamos, e este debate foi tranquilíssimo, esperam-nos momentos tensos no plano social. Claro que sim. E vou concordar com o que disse o Yannick. Não é fácil ter um debate calmo com o Edmir. Nós aqui somos apologistas de debates calmos, serenos. A brincar.
Não, eu digo que ele até certo ponto tem razão. Sim, mas isso é bom. Não é muito fácil. Esgrimir ideias. Não é que eu seja polêmico do ponto de vista da abordagem, mas é que eu sou um pouco agarrido nas ideias que defendo. De qualquer forma, é claro que se nós estamos a chegar numa fase do ano em que a especulação se apossa do cotidiano, se eventualmente os órgãos respectivos do Estado, ao nível já do SIC, agora é o SIC, não é? Sim, a Polícia Económica parece que fundiu-se com a DENIC e deu lugar ao SIC. Sim, é o SIC. Sim, e tal como também ao nível do próprio Ministério das Finanças, porque lá há uma direção de preços e concorrência, não é isso? Perfeito, sim. Se eventualmente esses órgãos específicos dos departamentos ministeriais não estiverem atentos à especulação que se apossa nos meses que surgem, provavelmente não vamos ter uma saturação social. Porque, como sabe, há uma promessa de... A saturação nós já temos. Quando diz saturação, o que quer dizer? Maior visibilidade dessa saturação. Sim, maior visibilidade. Como disse muito bem, não é... O Executivo agora se propôs em fazer uma adequação dos salários em função do próprio contexto macroeconómico. Se eventualmente esta adequação for uma adequação que não poder travar a subida dos preços, porque o que tem acontecido é que há um ajuste salarial e também esse mesmo ajuste se verifica ao nível dos preços. Sobe 5%, sim. sobe 5% do salário, mas também o pão sobe 5%. E as pessoas acabam o pão sobe 10%, o salário sobe 5%. Então as pessoas acabam não sentindo esse ajuste que se faz ao nível dos salários. Então é fundamental que o Estado tenha atenção a esse aspecto. Faz surgir ajuste salarial, mas os preços continuam no mesmo nível em que se verificou ou em que se verificava antes do ajuste salarial. Se eventualmente isso não acontecer, vamos encontrar isto. Relativamente às manifestações, eu acho que elas vão continuar, porque também, como sabe, durante muito tempo tinha-se o espectro de que manifestação significa derrubo de governo, significa ingerência externa. Então, mas também é bom quando as pessoas se manifestam, apresentam aquilo que sentem, é bom porque ajudam também o Estado a dirigir melhor as suas políticas públicas. E nós hoje temos visto, não obstante as manifestações governantes continuam, o que eu acho anormal. Porque algumas manifestações trazem a lista problemas cuja resolução até é prioritária, mas ainda assim são feitos ouvidos de marcadores. Vamos dar um pouco mais de tempo à governação para ver se as soluções surjam a curto prazo. Interessante é que nós, quando falamos da necessidade de ajustes, falamos sobretudo do... Olha, temos aqui o Joel Gonçalves, que vai entrar já daqui a bocadinho, a endereçar-lhe um abraço e uma palavra de apreço aos presentes em estúdio, portanto, provavelmente de outras relações. Nós falámos sobretudo do papel do governo, né? das entidades empregadoras, e o papel dos sindicatos. Os sindicatos estão a fazer o seu papel e são um eixo fundamental neste momento. Eu acho que sim. Eu acho que para além da proliferação que existe, por exemplo, eu vi isto ao nível do setor da educação. Parece que há uma proliferação de sindicatos ao nível do setor da educação que desvirtua mesmo a essência das reivindicações. Eu vi, por exemplo, uns a defenderem greve, outros a defenderem não greve. Quer dizer, parece que também há um desencontro do ponto de vista dos direitos a serem reivindicados. De qualquer forma, é fundamental que os sindicatos se unam numa única causa. A chamada consciência comum, como diz o Stanislav Ehrlich, eles que tenham uma consciência comum, que os direitos sejam direitos de toda a classe. Não obstante, por exemplo, como disse o Yannick muito bem, às vezes há um hiato em que aquilo que a classe pretende e os dirigentes também defendem uma outra coisa. É claro que isso tem que ser ultrapassado. E porque se não for ultrapassado, vamos ter sempre ações vazias dos sindicatos. De qualquer forma, até agora, no meu entendimento, estão a fazer um papel bom. Não obstante, por exemplo, a proliferação de greves que vão surgindo ao nível do nosso Estado. Meus senhores, muito obrigado. Nós temos que fechar aqui o nosso debate. Joel Gonçalves, vamos rematar este tempo de debate com as tuas notas finais, tendo como ponto de partida este dado final de consenso em relação aos sindicatos. Então estamos todos de acordo num ponto, é que os sindicatos devem ter independência em relação aos partidos políticos, em relação ao poder político de uma forma geral e também em relação à direção e propriedade das empresas. Há um sindicalismo em algumas partes do mundo e até algumas partes da África em que o sindicalismo é muito influenciado pelo patronato.
ou seja, que os líderes sindicais acabam por ser uma correia de transmissão, não do poder político, como em certos casos, mas do próprio capitalismo, dos próprios gestores ou dos próprios acionistas. E isto também tira independência e cria no seio dos trabalhadores a noção de que a cúpula sindical realmente não está ao serviço dos trabalhadores. Bom, este é um ponto muito importante, a questão da independência em relação a qualquer outro tipo de influência, seja dela de onde for. O segundo elemento que é importante é que o sindicalismo no mundo está realmente em crise. Ou seja, que as negociações coletivas, por exemplo, têm ficado em segundo lugar e, em primeiro lugar, tem-se dado, enfim, uma espécie de evolução no sentido de acordos nos locais de trabalho. Ou seja, que em vez de fazer um acordo, por exemplo, para toda a área da siderurgia, faz-se um acordo unidade por unidade. Para toda a área da petroquímica, em vez de ser para toda a área da petroquímica, faz unidade por unidade. É uma espécie de repartição e fragmentação das lutas que muita gente discorda, e com uma certa razão, mas por outro lado há outros que dizem que é mais eficaz trabalhar imediatamente no local de trabalho e fazer acordos aí. Um ponto que é essencial, tem sido levantado muito a partir da experiência alemã, é que, por exemplo, as reivindicações de aumento salarial, elas estão ligadas também ao aumento da produtividade. E os sindicatos são responsáveis por isso. É um elemento do sindicalismo social-democrata que tem vindo a dar resultados. Ou seja, que as pessoas ganham mais, mas são mais produtivas. E para serem mais produtivas têm que ter mais formação e o equipamento tem que estar em melhores condições. Não é forçar as pessoas a mais esforço físico. Isso não teria sentido nenhum, é até ridículo no mundo atual. Mas ligar o aumento salarial ao aumento da produtividade é importante por um outro aspecto. É que o salário baixo nunca conduziu a produtividade alta. Ninguém se sente estimulado a trabalhar ganhando pouco. Então há aqui uma relação em que o aumento, aquilo que é o aumento do salário pago pela empresa, ela tem compensação no aumento da produtividade. E podemos colocar as coisas ao contrário. Se o operário ou o trabalhador de uma forma geral é mais produtivo, ele é mais recompensado. Não só pelo salário em si, mas pela participação nos lucros, quando estes lucros atingem um determinado nível. Ora, é o sindicalismo que funciona aqui como elemento central no estabelecimento deste tipo de critérios. E este tipo de critérios, naturalmente, vão sendo construídos à medida que o país se desenvolve e à medida que os direitos dos trabalhadores vão sendo afirmados em concertação social, não precisa ser em conflito, em concertação social, sempre que o patronato e que o Estado, os outros dois grandes atores sociais, funcionam preocupados com o aumento de melhoria do nível de vida da população, o que é fundamental não só em termos do nível de vida das pessoas, é fundamental para alargar o mercado interno, o aumento da capacidade de compra, que é um fator fundamental para o desenvolvimento das empresas e, portanto, para o aumento do produto interno bruto nacional. Essa, como costumamos dizer, Genuel Gonçalves, estamos já com muito pouco tempo, eu não quero ter ocorrências esta semana para ultrapassar o tempo. Vamos à redação de informação antes de fecharmos o nosso programa. Africanet, muito bom dia ainda. As gordas das 13. Sim, muito bom dia, Paula. As gordas, começaria provavelmente no que o Jonuel disse, muito importante, salários baixos nunca dão bons resultados no trabalho. Portanto, coisa para refletir. Vamos então para os temas que vão dominar o grande jornal. Presidente da República, José Eduardo, Presidente da República é o hábito, João Lourenço, pede ajuda dos BRICS para a superação dos problemas que enfrenta a economia de Angola. Mulheres querem mais presença feminina nas autarquias de 2020. Preços especulativos de inertes, portanto de areia, burgal, pedra e britas na região norte de Luanda, preocupa operadores do setor. Incêndio na Grécia já fez 88 mortos. Malianos elegem este domingo o novo presidente. A comunidade maliana em Luanda também vai votar. Teremos crônica esta tarde, portanto, no Grande Jornal, o valor da amizade. Paula, tens amigos? Muito. Quer dizer, muito bons os que tenho. Ainda bem que fizeste reticências. Muito bons. Os que tenho são muito bons. Exato. O valor da amizade para escutar no Grande Jornal vai ser a crônica. Obrigado, Paula.
aqui na Rádio Nacional de Angola. Obrigado, Africanet, as gordas que vamos ter às 13 horas. Um obrigado ao Yannick e ao Edmiro redobrado, obrigado pelo convite tão tardio. Temos pena de não termos podido ter o Economista, mas seguramente outros espaços de análise estarão aqui na sua Rádio Nacional de Angola, a Estação de Soberania, no seu sábado às 10h10, com certeza também no próximo sábado às 10h10. Bom dia. África do Sul, ok, o marido falou na calma, e também estou a arrumar. Mas pronto, é vida, calma, vou receber o salário. Neste dia, mais uma vez, tu vais ter que esperar. Dinheiro que é bom, o patrão não entregou. Amor, entenda, saiu para trabalhar noite e dia a lutar para sustentar nossos filhos, nossa família. Vem de entender, a vida não é fácil, não. Amor, entenda, tudo está difícil. Sábado, às 10h10, o rigor da grande informação.